Boa noite, estamos de volta aqui novamente com a nossa aula de Android e nós vamos ver agora uma outra forma de mandar mensagem para o usuário, de mandar um alerta. Nós vamos utilizar um Alert Dialog, uma caixa de diálogo de mensagem para o usuário, um pouco diferente do que nós vimos com o Toast. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu já tenho aqui criado o meu projeto, eu vou arrastar um botão aqui para a tela. Colocar as constraints dele. Vou deixar ele centralizado. Então ele está com o meu botãozinho centralizado aqui. Vou no meu código fonte Java. Deixa eu aumentar aqui um pouco. E vou criar o meu método para mostrar a mensagem. Vamos colocar aqui, ó, public void chamar diálogo. Tem que passar um view. Se eu não passar o view aqui, ele não me libera para mim colocar no onClick do botão. Então agora quando eu clicar no botão, ele vai executar esse método. Bom, nós precisamos aqui de instanciar e fazer o build, a criação da janela. A montagem, né, na verdade. Vou colocar aqui, ó, montagem. Depois, nós temos que configurar. Configurar o título e a mensagem que nós vamos mostrar para o usuário. O título da janela. Então, esse build, essa montagem aqui faz parte do build, né? Além da, a gente vai fazer uma instância do build e depois fazer toda essa montagem aqui de baixo. Depois nós temos que fazer a configuração das ações, dos botões de ação. O que são as ações? É o botão sim e não. Caso o usuário clique no sim, caso ele clique no não, o que vai acontecer? E após isso a gente faz realmente a criação, o create, a criação da janela e a exibição da janela para o usuário. Bom, então vamos começar aqui. Ó. Primeiro, eu tenho que criar o build para montar essa minha janela. Então eu vou precisar aqui dessa classe. Ó. Nós temos duas opções, Alert Dialog e essa também é Alert Dialog. Mas qual que é a diferença? Uma vem importado do pacote Android.app e a outra vem importada do pacote androidx.appcompat.app. Qual que nós vamos utilizar? Essa primeira aqui. Por quê? Esse appcompat é o pacote de compatibilidade com as versões anteriores. Então nós vamos usar esse aqui. Ó. É um alert dialog. Eita, tá difícil. Builder. O que vai ser esse builder aqui? Ó? Se a gente abrir ele, ó, ele é uma classe Cadê? Vamos pegar aqui, ó. Alert Dialog, ela vai estender a compatibilidade aqui de Dialog, né? Então, o Alert Dialog é uma classe e o Build, o Builder no caso, cadê? Eu perdi ele aqui, deixa eu abrir ele de novo. Ele é uma classe interna da classe de diálogo. Então, ele tem um método de criação aqui. Então, a gente precisa primeiro criar essa instância do Builder para depois mostrar ele lá como caixa de diálogo. Então, por isso que nós vamos utilizar alertdialog.builder, por isso está em maiúsculo, porque é uma classe. Ele é uma classe interna de alertdialog. Então, eu vou criar aqui o builder, eu vou instanciar ele, new,
Alert Dialog Builder. Eu preciso passar aqui o contexto. Então, o que eu tenho que passar de context? Eu poderia usar esse aqui que a gente viu. Mas esse contexto da aplicação, ele pega todo o contexto da aplicação inteira. E no caso aqui não vai ser necessário, ele vai até dar erro se a gente usar esse. Então eu posso passar só o this aqui, que ele já pega o contexto correto para ele. Na aula de Toast, nós poderíamos, ao invés de passar o Get Application Context, também poderia usar o this. Ele passa o contexto que ele vai precisar aqui, tá? Porque ele não vai precisar de todo o contexto global da aplicação. Então a gente pode passar o this direto aqui, que ele vai funcionar. Agora que eu fiz a instância, eu começo a gerar minha montagem. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro, vou configurar um título. Então, builder.setTitle e vou colocar o título da minha janela aqui. Eu vou colocar aqui, ó, mensagem para usuário. E eu vou precisar configurar a minha mensagem. Então, builder.setMessage. Eu vou passar o meu texto aqui também. Vou colocar assim, ó, corpo de texto da mensagem. Agora que nós temos configurada essa caixinha, nós precisamos configurar os botões de ação, tanto quando a pessoa clica no sim ou quando ela clica no não. Então, para isso, nós temos que fazer o builder.setPositiveButton. Como que vai funcionar? Ele precisa de dois parâmetros. Ó. Nós vamos usar aqui um... Deixa eu ver se ele aparece aqui de novo. Esse de baixo, uma sequência de caractere. E nós precisamos de um listener, igual nós fizemos com os outros botões, tipo do change, né? Que a gente precisava ouvir aquele botão se teve modificação. E no caso aqui, a gente tem que ouvir se teve o clique no botão na janela de diálogo. Então, eu preciso aqui passar o meu texto. Ó, vou passar aqui sim, poderia passar aceito. Aí depende do que a gente quer configurar. Vamos colocar um sim, vírgula, e um listener. Então, para o listener, ele é uma interface. Então, vou precisar aqui de um new dialog interface.onClickListener. Lembrando, se eu tenho interface, vou pôr ponto e vírgula aqui, senão vai dar erro. Se eu tenho uma interface, eu não poderia instanciar um objeto, porque a interface é abstrata, ela não instancia, não gera instância. Como que eu faço então? O próprio Java, no caso aqui que está rodando por trás do Android, ele vai gerar uma classe anônima que vai implementar essa interface. E quando a gente implementa uma interface, nós temos que implementar, fazer a sobrescrita de todos os métodos. A gente segue o contratinho. Essa interface do onClickListener, ela nos obriga a fazer com que eu implemente o onClick. Então, ele vai passar aqui para mim já o diálogo e o which aqui. O que nós vamos fazer? É só colocar o que a gente quer que aconteça caso o usuário clique no sim. Eu vou utilizar aqui, então, o toast que a gente aprendeu na aula anterior. Então, toast.makeText. Aqui, eu tenho que passar o contexto. Só que se eu passar o this, eu estou com o toast dentro de um alerta. Então, o contexto que eu estou aqui é o contexto do alerta, ele não vai aceitar. Eu tenho que passar o contexto total da aplicação. Então, eu tenho que usar um Get Application Context. A mensagem que eu quero colocar, ó, o usuário clicou no sim. E a duração. Usar o toast, pronto. Vou para o short, aqui, que é mais curto.
E eu tenho que pôr o ponto show. Não pode esquecer do ponto show, senão ele não vai mostrar. Ok? Então, configurado aqui o botão positivo, eu vou fazer agora o negativo. Então, eu vou usar aqui o meu builder, ponto, set negative button, e eu tenho que passar o texto, vou passar o texto não. Esse texto é o que ele vai preencher lá no botãozinho. E também tem que implementar a interface. Por ponto e vírgula aqui. Como eu vou pôr um toast aqui também, vou copiar simplesmente aqui o de cima e colar ele aqui. E aqui eu vou mudar. O usuário clicou no não. Bom, então o que eu fiz? Instanciei o alert dialog builder para criar a montagem da janela. Coloquei um título, coloquei a mensagem e configurei os botões de ação. Os botões de ação, eles ainda estão sendo parte da montagem da janela. Então, eu configurei o sim, quando a pessoa clica no positivo, quando ela clica no negativo. Para que serve essa janela? Por exemplo, o cara quer excluir um item. Aí você pergunta, você realmente quer excluir esse item? Se o usuário clicar em não, ele cancela e sai. Se ele clicar em sim, aí ele iria lá no banco de dados e fazer a exclusão. Então, é para esse tipo de alerta que a gente usa. Eu preciso agora fazer a própria criação da janela e exibição. A gente fez a montagem, agora eu tenho que criar ela. Então, aqui eu vou criar um alert dialog, vou chamar ele de dialog. E eu vou receber a criação. A criação dela é a minha montagem, ponto, create. E agora eu preciso mostrar ela. Então, o meu dialog, ponto, show. Dessa forma, eu consigo mostrar a minha janela. Vou dar o play aqui, vamos testar, ver se está tudo certinho. Bom, vamos lá. Clicando em button, chamou a minha janela. Então, ela está aqui com o título, o texto, o não e o sim. Se a gente reparar aqui as cores, ele vai pegar lá do Asset Color, que a gente deixou configurado lá no colors.xml. Então, ele vai pegar essa cor aqui, ó. Ok? Se eu clicar em não, ó, o usuário clicou em não e ele fecha. Outra coisa que está configurado aqui, ó, se eu clicar fora, ele também está fechando. A gente pode alterar isso, porque eu posso obrigar o usuário a clicar num dos dois botões. E se ele clicar em sim, ele iria fazer toda a ação do sim. Ó. O usuário clicou em sim. Não tem tanto segredo. Vamos agora configurar aqui builder.set cancel. O que a gente vai utilizar aqui para a gente colocar um true or false, se ele vai ser permitido o cancelable aqui, clicar fora da janela ou não. Se eu passar true, ela fica habilitado para cancelar. Então aqui, vamos rodar ele de novo. Eu consigo clicar fora e ela ser cancelada. Se eu passar o false, ele não me deixa mais clicar fora da janela. Eu sou obrigado a escolher sim ou não. Ok? Lembrando que o não, como a gente colocou aqui negativo, ele já sabe quando eu clicar o não, é para cancelar a janela ali. Ele já sabe que vai ser algo que o usuário está cancelando, ele não está querendo fazer. E aí a gente programa, quando clica em não, o que vai acontecer. Outra coisa que a gente pode colocar é um ícone. Vou colocar aqui, ó, builder.set
set icon. Vamos passar um ícone para cá, ó. r.drawable.wrap. Se eu rodar isso aqui, ele aparece um ícone da janela. Eu tenho também como fazer a criação do ícone dos botões, tanto positivo quanto negativo. Então eu posso vir aqui, ó, Builder. Ponto. Vou separar de lá de cima só para ficar com os botões aqui. Set Positive Button Icon. Aí aqui, deixa eu ver se ele vai aceitar passar direto ali o r.drawable. Ok. Eu acho que ele não vai aceitar. Eu vou precisar fazer isso aqui, ó, um get drawable e buscar lá na pastinha. Agora ele aceita. Ó. É específico desse método, tá? Ponto ok. Agora ele aceitou. Se eu não der um get drawable aqui, ele não vai aceitar. Então aí eu posso passar o meu ícone. Ah, onde que tá? São os ícones que eu deixei aqui, ó. O happy, o ok e o no. E para o negativo, eu também posso fazer a mesma coisa. Builder. Só que aí eu seto um ícone para o botão negativo. Também tem que usar o getDrawable, classe R. Vou buscar ele lá e ponho o no aqui. Vamos rodar isso aqui para ver como é que fica? Quando eu clico agora aqui no botão, ele está me gerando o ícone aqui. Ah, ele não aceitou o não aqui, hein? Apareceu o ícone aqui, mas é alguma coisa que ele não trouxe para a interface. Ele está aqui, mas não trouxe para a interface. Então ele vai aparecer aqui o botão. A gente consegue ver que o ícone faz parte do botão. Ó. O não era para ter aparecido também. Ah, agora que eu vi, ó, eu pus errado. Ó. Eu pus neutral. Aí, agora sim. Vamos lá. Aí. Então ele põe um ícone junto com. Ah, e se eu quiser só o ícone e não quiser o texto? Tem como. Como que a gente faz? É só apagar o texto aqui, ó. Eu tenho que passar um texto, então eu passo ele vazio. Vou rodar de novo. Passando o texto aqui do botão vazio, aí ele vai ficar somente o ícone. Ah, o usuário clicou no não, o usuário clicou no sim. E se eu clicar fora, ele está bloqueado para clicar fora. Então tem muita coisa que dá para a gente configurar. Geralmente ele vai estar com sim e não aqui, né? E ele não vai ter um ícone, a maioria dos apps, mas tem a opção de a gente colocar um ícone e trabalhar com o app com ícone também. Ok? Deixa eu só fazer um teste. Builder.setNeutral. Vamos criar um botão neutro aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Provavelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vou colocar aqui, ó, neutro e implementar a interface. Opa, esqueci do new aqui. New dialog. Isso. Vou colocar um outro toast. Ele provavelmente vai criar um terceiro botão aqui. Clicou no neutro. Ponto e vírgula. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu nunca usei esse neutral aqui, tá? Geralmente sim ou não. É que ele deve ter uma terceira opção, né? Ele adiciona aqui, ó.
no cantinho. Então a gente fica com o sim, não e o neutro. Clicou no neutro. Certo, pessoal? Então assim, ó, não tem tanto segredo. É um pouquinho mais complicado, né? A gente vê perto do que a gente tinha feito antes. Ele tem um pouquinho mais de passo a passo aqui. Então primeiro eu crio o builder, faço as configurações. Isso daqui a gente pôs extra, né? Seto as configurações de ação, dos botões de ação da minha caixa de mensagem. Faço a criação dela aqui com um diálogo e mostro. Ok? Então, por enquanto é isso. Dá para a gente trabalhar com muitas opções de caixa de diálogo em várias opções de app, né? A principal é quando alguém quer excluir alguma coisa e ela aparece não só quando a gente clica num botão, né? Eu posso criar toda essa caixa de diálogo quando a pessoa faz uma seleção de alguma coisa, né? Um change, cria um listener para um change lá num botão de option, por exemplo, né? Num radio button. Então tem como a gente trabalhar com esses alertas em várias coisas. E se nós olharmos aqui o Builder, ó, ele vai ter muita coisa para mexer, ó, tá? Ele pode pôr adaptador. Depois daqui a gente vai ver quando a gente for ver lista, como que funciona. Cursor, ó, um custom title, dá para a gente fazer muitas, ó, multiple choice. Então dá para a gente trabalhar com muita coisa aqui. O on cancel é um listener só se for cancelado. O on dismiss é um listener que a gente usa ele quando fecha a janela de diálogo. Então tem muita coisa para estudar desse componente aqui, ok? Então, até a próxima aula.